Mas eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus. Esses testemunhos de vitória é tremendo para as nossas vidas. E não deu tempo dos servos falarem, mas nós que vamos servir, irmãos, você não tem a noção o quanto que nós somos abençoados. Nós somos ministrados, talvez, eu sempre falo para as pessoas, talvez o dobro do que o encontrista, do que você viu eles sendo ministrados aqui, o dobro nós que vamos, como servo, somos ministrados. Nós sabemos talvez tudo o que vai acontecer, os momentos, sabemos as pessoas que vão ministrar, talvez o tipo de ministração, mas o Senhor sempre nos surpreende. E o Senhor nos surpreende com a presença dEle, com o amor dEle. E é tão gostoso a gente sentir a presença de Deus, ter um renovo espiritual, né? E como a gente sempre diz aqui, o encontro com Deus, você pode perguntar para qualquer um, tem alguma mágica no encontro com Deus? Foi no encontro aí, tem alguma mágica? Não tem mágica, mas existe uma coisa que talvez nós não conseguimos, eu sempre falo para as pessoas, que nós não conseguimos fazer no dia a dia. Você talvez não consegue separar o tempo suficiente para você se esvaziar, como o irmão disse aqui, ó. Você não consegue tempo na correria do dia a dia para você se esvaziar de você mesmo, de todas as suas expectativas, e você ficar na presença de Deus sem tempo, sem limitação do tempo, sem a limitação. E lá no encontro com Deus você tem essa oportunidade de você se esvaziar, de você estar na presença de Deus, de você buscar a presença de Deus. Eu queria compartilhar, como eu disse aqui, nós tivemos um final de semana abençoado, e você que foi, como os irmãos estiveram aqui e compartilharam, recebeu uma injeção de ânimo, talvez um renovo espiritual, talvez algo que faz tempo que muitos não sentiam, né? E deu uma renovada nas forças espirituais, não só suas, mas nós também como servos, passamos momentos ali talvez que nós gostaríamos que nunca acabassem, né? O Rodney estava compartilhando o momento, teve um momento que eu vi alguns deles assim, e já tinha acabado tudo e as pessoas continuaram. A presença de Deus é tão maravilhosa que as pessoas se prostraram diante da presença de Deus, e pouco importa quem estava do lado, porque a presença de Deus, quando eu entro na presença de Deus, tem que ser dessa maneira. Eu não tenho que me importar com... A gente sempre fala que a gente acha que Deus tem que agir somente dessa maneira, né? Vem alguém aqui, ora, e aí as coisas acontecem, ou de outra maneira. A mente de Deus, irmãos, não é a mente nossa. O agir de Deus é totalmente diferente do agir do ser humano. Às vezes nós queremos colocar Deus dentro de um quadrado que às vezes é nosso. Nós achamos que Deus tem que agir dessa maneira. E Deus, Ele é infinitamente maior e infinitamente acima de todas essas coisas, desses estereotipos, né? Talvez nós não temos noção das maneiras que Deus pode se manifestar e Deus pode agir, né? Enfim, nós passamos ali momentos onde a presença de Deus foi muito forte no nosso coração. E talvez você não foi para o encontro com Deus, mas talvez você foi impactado por alguém que foi no encontro com Deus. Talvez alguém te deu uma injeção de ânimo com a própria vida dela. E talvez você não foi no encontro com Deus nosso, você vai ter a oportunidade de ir no nosso próximo. Mas talvez você já teve uma experiência com Deus, talvez você já aceitou Jesus, talvez você no passado você já teve uma experiência com Deus, e que talvez hoje você deu uma esfriada. E eu queria compartilhar com você, porque é muito gostoso nós recebemos tudo que nós recebemos ali, ou da nossa experiência, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos a Jesus no nosso coração. Só que as coisas não é sempre igual está no encontro com Deus, né? Vem a segunda, vem a terça, vem a quarta, né? Você volta à sua rotina, aqueles que trabalham voltam ao trabalho, aqueles que estudam voltam a estudar. Talvez você volta para a família, que talvez a sua família não é cristã e não serve a Deus, e aí você enfrenta essa dificuldade, e aí nós vamos esfriando, e o nosso desafio talvez seja fazer a manutenção de tudo que nós recebemos de Deus, não só ali no encontro, mas tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós temos que fazer a manutenção para que aquilo não se perca, ou se nós não deixamos esfriar,
ou que não nos afaste dessa presença maravilhosa de Deus, né? E é interessante que agora nós temos que... Eu queria compartilhar com vocês e como que isso é possível? Como é possível? Como que eu posso fazer isso? Porque talvez você não tenha uma fórmula, e nós não temos mesmo uma fórmula mágica para falar para você assim, ó, faça isso que vai dar certo e você vai continuar dessa maneira. Mas existem algumas coisas, alguns passos, né, algumas estratégias de Deus que não são coisas, vamos dizer assim, impossíveis para nós fazermos. Eu queria compartilhar com você sobre um tema que eu coloquei, como nos proteger das coisas, e eu coloquei entre parênteses, coisas bobas que nos afastam de Deus. Então são coisas que nada que é impossível para mim e para você fazer, mas são coisas que se nós fizermos, se algumas delas, pode existir muito mais das que talvez eu vou compartilhar com vocês, mas se vocês, alguns desses conselhos você seguir, eu tenho certeza que tudo aquilo que você já recebeu de Deus, eu tenho certeza que você irá conseguir fazer a manutenção de tudo isso. E com isso eu queria voltar um tempo com você, e eu queria compartilhar um texto da palavra de Deus, que marca o início da igreja cristã no mundo, um texto bastante conhecido, talvez você já tenha lido e já tenha sido pregado várias vezes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu vou levar os versículos alternados, e aí eu vou falando os versículos aqui, e a gente vai pulando, e você vai me acompanhando. Você que já abriu a sua Bíblia, já ligou a sua Bíblia aí, né? E nós vamos fazer essa leitura. Diz assim o texto: chegando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Eu sempre quis fazer isso, aí eu vou fazer agora, tá bom? Repitam comigo: estavam todos reunidos. É isso aí, ó. Eu sempre quis fazer isso. Vocês já me ajudaram, a risada de vocês já me ajudou. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Aí lá no 14, no 12, diz assim: no 12 primeiro, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Aí no 14 vai dizer assim: então Pedro se levantou com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto, ouça com atenção. Aí lá no 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí no 37, nós vamos lendo alguns aqui, depois eu vou explicar um pouco. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e recebam o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os aceitaram a mensagem, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e no partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas
e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra, Senhor. Deus, a sua palavra por si só tem o poder de transformar, Pai. Mas que em nome de Jesus essa palavra possa fazer morada nos corações, possa produzir frutos, Pai. Tudo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, Deus, que possa ser transmitido a esse povo, Deus, com sabedoria, Deus, de maneira que seja cumprido o propósito da tua palavra nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, talvez você já conheça ele, eu li alguns versículos salteados, mas ele marca o início da igreja cristã e marca um evento talvez muito importante para que a igreja se iniciasse, que era descida o cumprimento da promessa de Deus, né, de Jesus, e que derramaria o seu Espírito sobre eles, né, que ele iria para o Pai. Está dentro desse contexto. No capítulo 1 você vai ver que após Jesus ressuscitar, Jesus ainda fica entre os irmãos por uns 40 dias, fazendo algumas aparições e dando algumas instruções aos apóstolos, que ali estava prestes a começar esse trabalho que seria propriamente a igreja cristã iniciando. E Jesus, quando ele foi para o céu de vez, ele falou assim: eu vou, mas eu vou mandar o Consolador, vou mandar o Espírito Santo. E ele deu uma ordem, disse para que todos eles ficassem em Jerusalém, que era lá que ia acontecer. E foi assim que aconteceu. Todos ficaram lá esperando. E ele disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então estavam todos nessa expectativa, né? Mas ninguém ao certo sabia como, e nem o que e nem como ia acontecer. Então estava todo mundo ali naquela expectativa. Os apóstolos, aproveitando esse momento, eles escolhem um outro apóstolo ou um outro discípulo para substituir o Judas, o traidor. Aí eles escolheram e eles estavam ali, né? E a Bíblia fala que eles aguardavam esse momento em oração. Então todos eles, o texto de Atos 1,14 vai dizer assim: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então estava para acontecer uma festa muito tradicional, que era a festa de Pentecostes, né? E que era a festa da colheita do trigo. Então os judeus faziam uma grande festa, são uma das principais festas que eles tinham, que marca, e a festa da colheita do trigo marca exatamente o início da igreja cristã. E é interessante que, pensando nisso tudo, o que isso tem a ver com o encontro com Deus, com a gente deixar lutar contra essas coisas que nos afastam de Deus? Porque exatamente uma das coisas que nos afastam, ou que faz com que nós nos afastemos de Deus, é quando nós deixamos de participar da obra de Deus. Se eu teria que dar um conselho para você que foi no encontro com Deus, ou para você que algum dia aceitou Jesus e tem se esfriado, o versículo 1 de Atos 2 vai dizer: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Então eles tinham uma ordem. E depois daqui você vai ver que tem outros, o texto vai desenrolando, e depois você vai ver que ele vai falando a mesma, ele dá o mesmo princípio de você, valoriza o mesmo princípio de você estar junto, de você congregar. Então isso aqui que nós estamos fazendo hoje, nessa manhã, isso é muito importante, isso tem um valor muito grande. Quando você vem aqui, que eu ouço um testemunho do irmão que vem aqui, talvez se eu não tivesse vindo num culto hoje, eu servi a semana passada os irmãos no encontro, aí eu não sei que efeito que deu, não sei, eu vou para casa e falo assim: deve ter sido bom o encontro para alguém.
Mas quando eu venho para a igreja, eu participo da obra de Deus, que aí eu ouço um testemunho desse, de que a minha vida foi transformada, que marcou um novo início na minha vida, aí a minha vida começa a ser edificada, eu começo a dizer no meu coração, isso vale a pena, isso faz com que, gera algo no meu coração diferente. Então participar da obra de Deus é uma das coisas que talvez evita o afastamento nosso da presença de Deus. Então às vezes quanto mais você se envolve na presença de Deus, ou se envolve na obra de Deus, seja na igreja, seja nos ministérios, seja numa célula, você tem várias opções de você se envolver, você que é de outra igreja, você tem os ministérios lá na sua igreja também, você pode se envolver, porque é interessante que quanto mais a gente se envolve na obra de Deus, menos tempo a gente tem para ficar se preocupando com os rolezinhos, com as amizades, com as outras coisas. Então quanto mais eu me envolvo, às vezes eu me envolvo na célula, daí na célula, sempre eu estou ouvindo aí que a célula fez um jantar, fez um almoço, fez um churrasco. Então sempre vai ter um evento para você participar, sempre vai ter algo para você fazer, e aí você vai deixando, quando pensar que não, você abandonou as coisas que te afastam de Deus, Às vezes é na célula, você começa a ir na célula, a célula tem essa incumbência de preparar um discipulado para você, de fornecer um discipulado para você. No discipulado você começa a crescer, você começa a ter alguém que ora por você, que acompanha. Quando pensar que não é que as pessoas vão te prender, mas você vai estar mais sensível, você vai falar assim, poxa vida, agora eu tenho alguém que se preocupa comigo. Então isso é bom, participar da obra de Deus nos protege dessas coisas que afastam a gente de Deus. Uma outra coisa, não menos importante, mas que você pode fazer e que vai te proteger das coisas que te afastam de Deus, abandone, eu poderia dizer assim, abandone os pecadinhos, deixe de aceitar os pecadinhos como se fossem inevitáveis, porque essas coisas pequenininhas, o pastor já até pregou aqui sobre as raposinhas, e às vezes o que destrói o ser humano, o que destrói a gente, não é os grandes pecados. Às vezes fala assim, eu não tenho um pecado assim, irmão, meus pecadinhos é tudo assim, às vezes é uma desculpa que eu dou, que às vezes é uma mentirinha que eu conto, é um compromisso que eu marco e não dou satisfação, não vou no compromisso e não dou satisfação. Isso são pecadinhos, se você não corrigir, são coisas que não tem nada a ver. Eu desobedeci meu pai, mas isso aí não tem nada a ver, isso aí para Deus sabe que meu pai também é durão, que meu pai é desse jeito. Então tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, tem que tomar cuidado que tudo aquilo que no seu inconsciente, porque nós que temos o Espírito Santo na nossa vida, você que recebeu, já aceitou Jesus, tem o Espírito Santo na sua vida, você, a todo momento, o Espírito Santo te incomoda com relação ao pecado. O pecado na vida da gente, toda vez que você faz alguma coisa, se você fizer algo, que você ficar assim, mas isso eu acho que isso é errado, já não faz porque é errado. Se você colocar na sua cabeça, eu acho que isso é errado, sai fora, fala assim, tá bom, eu já não vou fazer isso porque são essas coisinhas pequenininhas, às vezes você fala, isso não tem nada a ver, não precisa ser tão fanático assim, Eu posso ser crente, não precisa ser fanático, A gente precisa abandonar essas coisas, sabe? Isso faz com que essas coisas contribuem, esses pecadinhos contribuem para que a gente se afaste da presença de Deus. E uma outra coisa que talvez que traz uma proteção para nossas vidas, e eu vou dizer para você que talvez uma das coisas importantes, muito importantes, para as nossas vidas, é a oração. Eu acho que é uma das armas que mais talvez vai nos trazer um revestimento de Deus, e que vai evitar de você se afastar da presença de Deus, porque a oração vai trazer relacionamento com Deus. Quanto tempo você investe em oração por dia? Não precisa responder não, mas quanto tempo você investe do seu dia?
Você tem 24 horas, provavelmente você durma aí os que dormem 6, 8 horas, né? Tem uns que dormem mais, adolescente aí dorme 12, se deixar dorme 15, 20 horas, né? Tem adolescente aí que inverna, se você deixar vira de um dia para o outro. Mas você dorme em média umas 8 horas, né? Você trabalha mais umas 8, e o que você faz, né? Com as outras 8 horas, você tem tantas coisas, né? Quanto tempo você investe em oração por dia? Nem precisa falar que a oração é uma arma poderosíssima, e que sem oração não existe comunhão com Deus. Não tem como eu falar que eu tenho comunhão com alguém. Vamos pegar aí um exemplo do relacionamento de casais ou de namorado. Vamos supor que você fala assim: eu estou namorando com fulano, né? Mas eu nunca falei com ele. Eu casei com a Edilei, mas eu nunca falei com ela. Você acha que é possível um relacionamento desse tipo? Não. Então não tem como eu ter um relacionamento com Deus, que é muito mais do que um relacionamento carnal, e eu falar que eu tenho um relacionamento com Deus e eu não tenho tempo para oração. Se eu não tiver tempo para oração, eu posso dizer que eu não tenho comunhão com Deus. Então você precisa investir tempo, não vou nem dizer gastar tempo, porque oração não é gastar tempo, oração é você investir tempo, né, em sua vida, em prol de outras pessoas. Porque quando nós entendemos que a oração, ela faz mover os céus, em Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6,18, orem no Espírito, em todas as ocasiões, em toda oração e súplica, tendo em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nada está fora do alcance da oração, exceto o que está fora da vontade de Deus. Então tudo que você pedir em oração, se estiver dentro da vontade de Deus, com certeza o Senhor irá batalhar por você. A oração é uma maneira de lutarmos e fazermos a manutenção daquilo que recebemos de Deus. Quer fazer a manutenção disso que você recebeu nesse final de semana? Quer fazer a manutenção daquilo que você já recebeu de Deus? Ore. Invista tempo em oração. Invista tempo do seu dia. Separe mesmo. Não faça assim, tipo assim, vai sobrar um tempinho no final do dia, quando na hora que eu for deitar, aí eu fecho o olho e oro. Não. Faça assim, eu vou separar, vou falar assim, depois da janta, ou antes da janta, ou de manhã, não sei qual que é o seu melhor momento, na hora do almoço, fala assim, eu vou separar 15, 20 minutos, meia hora, e você vai ver como que é gostoso. Uma outra maneira de nós nos protegermos das coisas que nos afastam de Deus, é ler a Bíblia, né? Quantas vezes você leu, não vou nem perguntar hoje, porque o dia, talvez você tenha acordado, tomou café e veio para a igreja, mas vamos perguntar na semana, quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Sem ser na igreja, sem ser no Tadel, sem ser na célula. Quantas vezes você leu a Bíblia? Se nós não tivermos a noção de que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela fala conosco, é Deus falando conosco, falou assim, nada do que você recebeu vai fazer sentido. Nada daquilo que você recebeu na sua vida de Deus vai fazer sentido se você não entender que a Bíblia é importante e que quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Ler a Bíblia, tem que ler, mesmo que não tenha muito entendimento, irmãos. Às vezes você pega alguns textos meio difíceis, né? Mas começa com os textos fáceis, né? Lê Provérbios, Salmos, que é coisa mais fácil, né? Vai dar alguns conselhos práticos, né? A gente fala tanto de Jesus. Pergunta se você é o quê? Sou cristão. Você é cristão por quê? Porque eu sigo a Cristo. E você nem sequer, se eu te perguntar, fala assim, a história de Jesus está escrita na onde mesmo? Aí as pessoas ficam, como que você está falando de uma pessoa que você não sabe nem a história dessa pessoa? Então comece lendo os evangelhos, começa lendo e você vai pegando gosto, né? Comece com os textos mais fáceis, até você pegar gosto, né? Vai lendo textos pequenos, pedindo orientação, né? Ore antes, e você vai ver o quanto que isso vai ser proveitoso para a sua vida.
Em Salmo 119:11 vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós temos essa consciência de que a palavra de Deus, ela tem esse objetivo de falar conosco, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós estamos protegidos até mesmo contra o pecado. Ler a Bíblia mata a ansiedade, o medo, a dúvida, a angústia, o desespero e principalmente a falta de amor. Quando nós lemos a Bíblia, todas essas coisas, elas se dispersam. Uma outra coisa que talvez nos proteja das coisas que nos afastam de Deus, é você ter um líder espiritual na sua vida. Você tem um compromisso. Eu falei aqui de você participar na obra de Deus, mas você precisa ter na sua vida, né? Participe de uma célula, tenha um líder como referência, sabe? Se envolva num discipulado, alguém que vai dar instruções para você, que vai dar direção para você, né? Você imagine todo esse povo que estava esperando aqui em Atos, esse texto que nós lemos, que alguns deles estavam esperando, e depois disso, quando Pedro prega a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas se converteram. Agora você imagina se essas pessoas tivessem aceitado Jesus e pronto, acabou. Falou assim: eu reconheci Jesus como Salvador, mas aí fica cada um para si. Agora vocês podem ir para a casa de vocês e pronto, acabou. Mas não. É por isso que a Bíblia fala que eles se dedicavam, no 42, no versículo 42 vai dizer, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Eles não simplesmente foram embora. Não, eles falaram assim: não, nós queremos saber o que a gente vai fazer agora. Qual que é o próximo passo? O que eu tenho que ir agora? Como que eu tenho que andar agora? E aí você vai ler no livro de Atos e você vai ver que o direcionamento que os apóstolos vai dando a ele, e o cuidado que eles vão tendo, e a igreja vai se espalhando, porque esse é o objetivo da palavra de Deus. Outra coisa, renuncie aos desejos pessoais. Jesus dizia: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, esta a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Em Filipenses 3, 7 e 8, Paulo vai dizer ali: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo, nesse texto, ele está falando exatamente que ele tinha conquistado muitas coisas. Paulo era um homem bem sucedido na vida. Paulo era um homem que tinha muitas coisas, tinha instrução, era uma pessoa, fazia parte do Sinédrio, tinha um cargo na sociedade, era uma pessoa bem vista na sociedade. E quando ele teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus, esse texto começou a fazer sentido para ele. Ele fala assim: o que para mim era lucro, tudo que eu tinha que para mim era lucro, agora passei a considerar perda por causa de Cristo. Tive um encontro com Deus, com Cristo, e agora essas coisas para mim não faz mais sentido. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então ele falou assim: não tem importância, tudo para isso, para mim não tem importância não. O importante para mim agora é o meu alvo, e o meu alvo é Cristo, sabe? A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo para frente, você já percebe que alguma coisa ficou para trás. Então você tem que pensar, sempre renuncie aos desejos, sabe? Às vezes vai vir vontades, às vezes vai vir no coração vontades de fazer o que você fazia, de você participar das mesmas coisas, e de fazer outras coisas que vão te afastar da presença de Deus.
Mas pense sempre que Cristo, né, o sacrifício que Cristo fez por nós foi muito grande, para que a gente pudéssemos brincar de evangelho. E eu tomo a liberdade aqui, né, para falar do Janderson, né, que eu já falei, eu já dei outros puxão de orelha nele, mas o Janderson é um filhão, a gente tem uma amizade muito grande, mas eu já disse isso para ele, eu falei assim, até quando você vai ficar nessa vida, velho? Já chega, né? Porque é uma pessoa que tem criado na igreja, conhece o evangelho, e aí acontece exatamente isso, eu dou um passo para frente, dois para trás, um passo para frente, dois para trás. Eu falei, agora chega, filho, né? E agora chega mesmo, em nome de Jesus, né? Agora em nome de Jesus, chega, agora é para o alvo que é Jesus. Menino bênção, na obra de Deus, sabe? Sempre trabalhou, sempre foi ativo, e deixou esfriar o coração. Talvez muitas coisas dessas que eu falei, porque eu compartilhei com vocês, talvez ele possa ter deixado de orar, de ler a Bíblia, né? Não teve um líder como referência, não renunciou aos desejos pessoais, né? Talvez deixou de participar da obra de Deus. Tudo isso fez com que ele se afastasse. Eu posso dizer isso porque eu tenho amizade com ele, e é um exemplo disso que eu estou falando para você. Uma outra coisa muito importante, que essa eu vou querer que vocês falam, que vocês repitam comigo. Vou fazer de novo, tá bom? Vira para o seu irmão e vai dizer assim: afaste-se de quem te afasta de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Sabe? Você precisa se afastar de pessoas que te afastam de Deus. Pessoas que te afastam de Deus, você tem que deixar de lado. Você não tem que ter nem o telefone dessas pessoas, né? Nem rede social, exclui até da rede social. Pessoas que te afastam de Deus, exclui até do Facebook, você exclui. Você fala assim, não quero nem ter contato com essa pessoa. Salmos 1, versículo 1 e 2 vai dizer: como é feliz, ou bem-aventurado, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Salmos 1, versículo 1 e 2. Lá em Romanos vai dizer: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos aos ensinos que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação. Enganam os corações dos ingênuos. Essa palavra aqui, Paulo está dizendo para os cristãos, tinha algum grupo de irmãos que diziam que estavam servindo a Cristo, mas eles estavam dividindo a igreja, eles estavam falando algumas coisas que estavam causando divisões na igreja, falando assim, toma cuidado, né? Eles estão alimentando as suas próprias vontades, mediante palavras suaves, de bajulação. Vem aqui, irmãozão, vem aqui comigo. E quando pensar que não, tirava as pessoas do propósito da igreja, né? Temos que tomar cuidado com o ambiente em que você frequenta. Nós temos que tentar fugir da aparência do mal. Se você bebia, você tem que evitar, sabe? É uma luta constante, sabe? Eu nunca fui viciado em bebida, mas eu já tive parentes, já tive algumas pessoas, e elas falam, às vezes a pessoa, eu participei de uma célula, vou dar um exemplo de outro lugar, que daí fica mais fácil, mas eu tive numa célula lá na Presbiteriana, logo que a gente começou o trabalho, e tinha um irmão lá que ele já tinha quase 10 anos que ele tinha largado de beber, e ele falou assim, até hoje eu vou no grupo de alcoólicos, no AA, e ele falou assim, mais fácil. Ele falou, até hoje eu vou lá no AA, e para mim é uma luta constante. Quando eu vou na padaria, você acha que ele falou assim, quando eu vou na padaria que eu vejo os caras bebendo, ele falou assim, você acha que a minha carne, eu não sinto vontade? Eu sinto. Ele falou, fui viciado mais de 30 anos, de ser bêbado, de cair, só que é uma luta diária, venci hoje, aí vem amanhã, venci amanhã, aí vem depois. Só que uma das maneiras não adianta você querer falar assim, não, eu sou forte, pode ficar tranquilo que eu sou forte, eu vou pra balada, eu vou estar no meio dos caras que usam droga, eu vou estar no meio, e pode ficar tranquilo que eu não vou fazer nada disso.
Não adianta, você não é super-homem, sabe? O único que conseguiu fazer isso foi Jesus, que esteve no meio de todos aqueles, de tudo quanto é tranqueira que você imaginar, né? A menos que você tenha um propósito específico na sua vida, você esteja recuperado, entende o seu chamado, e você seja chamado para um propósito específico, de fazer uma missão, de você ir lá e resgatar essas pessoas, mas não tente você, assim, eu sou forte, pode ficar tranquilo que eu estou forte agora, voltei do encontro com Deus, e agora eu posso sentar ali na roda ali, que os caras podem estar bebendo do meu lado, os caras podem estar fumando do meu lado, os caras podem estar fazendo o que tiver fazendo, que não é assim, irmãos, sabe? Às vezes de amigos que falam besteira, precisamos sair, né? Evitar essas rodas. Às vezes você vai ser taxado como careta, o crentinho, né? Como o pastor disse aqui, né? E isso acontece, né? Isso aconteceu com uma pessoa muito próxima da gente, que quando ela voltou no último encontro, sem ser nesse no outro, quando voltou do encontro com Deus, a pessoa ligou, acho que pro Gil ou para Abel, e falou assim: o que vocês fizeram com o fulano lá, mano? Ele está todo esquisito lá, mano. Só quer falar de Bíblia, de Deus, não sei o que, está todo, né? Deu uma injeção de ânimo nele, e a pessoa ficou toda assim. Mas às vezes você vai ser taxado como careta, mas é melhor você ser um careta e estar na presença de Deus, né? Do que você se afastar da presença de Deus, talvez querer ser forte, falar assim, não, eu vou conseguir. Não, você tem que tentar se aproximar. É por isso que dentro desses aqui que eu talvez eu julguei os mais importantes, mas talvez eu poderia te dar uma infinidade de exemplos que poderiam te ajudar a você não se afastar de Deus, mas tantas outras coisas que eu poderia compartilhar com você aqui. Mas dentro das coisas eu falei, sabe, quanto mais envolvimento você tem com as coisas de Deus, sabe, se envolva mesmo. Se você tiver condição de ir numa célula, não puder ir na semana, vai no sábado. Se você não puder ir no sábado, se você vem no culto, vem no Tadel. Tadel a gente fala que é treinamento de líderes, mas é um momento que a gente tem na terça-feira aqui para aprender a palavra de Deus. Nós oramos, adoramos ao Senhor também, temos uns estudos da palavra de Deus muito bons. Então quando nós fazemos isso, você vai se afastando das outras coisas. Agora, se você deixar essas pequeninas coisas e colocando, alimentando novamente, né? Às vezes tinha pessoas que às vezes acompanhavam você no vício, né? Evite essas pessoas. Não é que você vai deixar de amar essas pessoas. Talvez a transformação que você teve, essa pessoa também precisa. Então Deus está preparando a sua vida, Deus está moldando o seu caráter, moldando a sua vida, para que você possa ganhar essa pessoa para Jesus, para que você possa ter o mesmo processo que você teve com Deus. Talvez você possa fazer com essa pessoa, mas esse não é o momento. O momento é você conseguir se firmar, o momento é você se proteger, o momento é você estar diante da presença de Deus, e você admitir que você não consegue sozinho. Em uma das ministrações que nós tivemos lá, quem foi no encontro sabe, né? Nós tivemos um preço, o preço do pecado em nossas vidas, que foi uma promissória que o pecado uma culpa ou um preço uma dívida que o pecado colocou sobre nossas vidas. E por minhas forças, por mais que eu tenha dinheiro, por mais que eu tenha que eu me rasgue diante da presença de Deus, nada disso vai pagar o preço do pecado, ou vai pagar a minha redenção diante do Senhor. A única coisa que vai pagar isso é o preço do sangue de Jesus. E esse é o único preço, e é isso que nós temos que ter em mente, de que nós não temos forças sozinhos, e que nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda do nosso irmão, às vezes nós estamos fortes, nós estamos ali dando risada, às vezes estamos meio fraco, o irmão carrega a gente, às vezes eu estou mais forte que meu irmão, daí meu irmão me carrega. É assim, sabe, vida cristã é assim, vida cristã é altos e baixos mesmo, sabe, não pensa que você está passando por dificuldade, não pensa que você está passando por algum problema, que isso é exclusivo seu, não, sabe, a Bíblia não prometeu que você viraria cristão, que você aceitaria Jesus como Senhor e Salvador, e que tudo ia mudar na sua vida, que agora ia ser só bênção na sua vida. Não,
Mas existe esse processo de santidade e que nós temos que seguir para o alvo, que é Jesus. Tem um ditado muito popular, que talvez vocês conheçam: errar é humano, mas persistir no erro não, é afastar-se de Deus. Persistir no erro é você se afastar de Deus. Então toda vez que eu persisto no erro, eu me afasto de Deus. Tenha isso em mente, sabe? Que eu não preciso mais errar. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente. O pecado na nossa vida não pode ser algo corriqueiro. Eu pequei hoje, o mesmo pecado eu vou pecar amanhã. Não. Pecado é um acidente. E acidente você não consegue prever um acidente. Você consegue prever que você vai sair daqui, vai tropeçar ali, vai cair? Você não consegue prever. É um acidente. Então, o pecado na nossa vida tem que ser um acidente, né? Primeiro que acidente às vezes dá para evitar. Você consegue se precaver. Você não consegue dizer que você não vai sofrer o acidente, mas você consegue se precaver contra alguns acidentes. Enfim, eu queria encerrar, e eu poderia listar talvez mais um monte de tópicos para te mostrar como nos proteger para não nos afastarmos de Deus. Mas se a maioria desses, né, a oração, participar da obra de Deus, abandonar os pecadinhos, ler a Bíblia, né, renunciar aos desejos pessoais, se afastar de quem te afasta de Deus, se você fizer alguns desses, seguindo esses passos com um coração ensinável, eu tenho certeza que será muito mais fácil você fazer a manutenção de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no seu coração. E saiba que nós sozinhos, por nossas forças, jamais conseguiremos. Por isso Deus deixou o Espírito Santo, para que pudéssemos andar com Ele, e Ele nos guiar e nos convencer dos pecados, e que Ele possa abrir, e que nós possamos abrir o coração para esse Espírito Santo, para que todos os dias possamos crescer na presença de Deus e fazer a sua vontade. Saiba disso, que tudo que você tem vivido na presença de Deus, você acha que foi intenso, você acha que foi muito, mas isso é só o começo. Deus tem muito mais reservado para cada um de nós. O que nós temos que fazer é ter esse coração. Primeiro, um coração ensinável, né? Um coração tratável diante da presença de Deus. Quando nós temos um coração ensinável e tratável, e nós chegamos na presença de Deus, Ele tem essa liberdade. E se você ainda não teve um encontro com esse Deus maravilhoso, mas você ouviu tudo isso, você já sabe que você precisa de Deus, e que você não precisa só de Deus, mas também você precisa de seguir alguns passos, para que o diabo não roube aquilo que você vai receber de Deus. Amém?